Olá, eu sou a Thelma e hoje eu vou continuar falando de sinopse e também de um concurso literário para a gente escrever um conto e parar numa antologia. Mas antes de dar mais detalhes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais, sempre os conteúdos são diferentes e eu acho que vocês vão gostar. Que história é essa de falar mais de sinopse e também de um concurso literário? Existem várias formas de utilizar uma sinopse e uma delas eu achei muito inteligente, foi da editora Cartola, que está promovendo um concurso onde você manda um conto e ele pode entrar para uma coletânea de contos, para uma antologia sobre um determinado tema, aí você é publicado. Então, como isso funciona? A Cartola, de uma maneira muito inteligente, colocou uma sinopse de antemão. Ela descreve toda a situação onde o conto deve se inserir. Ela dá todas as coordenadas na sinopse. Assim, os autores, os mais diversos, podem se inteirar do assunto e mandar seu conto para a Cartola. Então é bem interessante esse método deles. Eu não tinha parado para pensar nisso. Se eu tivesse pensado antes, eu estou participando de uma outra antologia onde eu estou escrevendo um conto, mas meus amigos escritores também. E para que a gente reunisse esses contos sobre o mesmo tema, numa mesma situação, não foi tarefa muito fácil. Uma sinopse antecipada seria muito interessante. Funciona da mesma forma. Você monta a sinopse com as características que você quer naquela antologia. Aí os autores se moldam, já tem um norte, muito mais que um norte. Já tem todas as coordenadas mesmo para se localizar e escrever o conto. E nesse caso, agora vamos sair um pouco da sinopse e ir para as características desse concurso. A ideia é muito interessante, é uma antologia policial, mas não é qualquer uma. É sobre o Sherlock Holmes, que eu adoro. O personagem criado por Sir Arthur Conan Doyle, o incrível Sherlock Holmes e seu amigo, Dr. Watson. E eles descrevem, então, nessa sinopse, que o Sherlock Holmes foi convidado a vir ao Brasil na época da República Velha, exatamente naquele momento onde o Brasil tornou-se república. O ano é 1890 e ali a gente tem um Brasil em ebulição, tentando se adaptar a essas novas características da República, tentando ser reconhecido pelos outros países como uma república. E ao mesmo tempo começam a acontecer crimes aqui. Mais especificamente no Rio de Janeiro, se não me engano. E o Sherlock Holmes é convidado, já que ele é dessa época, ele é convidado a vir ao Brasil juntamente com o Dr. Watson para desvendar esses crimes. E é perfeita essa receita, tá tudo lá na sinopse. Porque o Sherlock Holmes e o Watson, eles formam uma das receitas para contos policiais ou para histórias policiais, onde se tem um investigador brilhante e o amigo do investigador brilhante, que narra a história. E essa estrutura ela é muito interessante, porque se deixássemos o discurso nas mãos do Sherlock Holmes, ele já saberia tudo, porque ele consegue, com pequenos detalhes, desvendar toda a história. Se ele já conta de cara, perde toda a graça. O lance todo do policial, ele é dividido em 3 fases, esse conto. A primeira fase é se apresenta um crime, de várias formas diferentes. Depois existe a investigação e, por fim,
temos o desfecho, normalmente dado por esse investigador incrível, que vai explicar, voltar no tempo e nos explicar o que cada uma daquelas pistas significava, dando uma razão àquilo. E mais que isso, é legal que a gente tenha um final chamado aristotélico, onde é inesperado e inevitável. Olha que combinação interessante! Pois é tudo isso que a gente encontra no Sherlock Holmes. Ter um amigo narrador é perfeito, porque ele não revela os segredos pra gente. Ele é muito parecido com nós, leitores. Então, ele ouve o comentário do Sherlock Holmes, mas ele não entende a profundidade, o que aquilo significa. Perfeito, nos dá as pistas, e aí a gente vai tentar desvendar como o Dr. Watson está tentando. Desvendar essas pistas e entender. Claro que na genialidade de Sherlock Holmes é ele que vai nos surpreender ao final e mostrar que aquilo era inevitável, porque tinha todas as pistas, apontavam para aquele final, mas a gente é incapaz de enxergar. É muito interessante essa receita e o Sherlock Holmes, ele tem todos esses ingredientes. Outros dois características de um conto policial é o whodunit e o red herring. O que é whodunit? Do inglês, quem fez isso? Whodunit. Esse whodunit é interessante notar que várias pessoas se apresentam como suspeitos. O escritor faz isso de propósito, coloca lá um monte de gente que poderia ter cometido o crime. Quem fez isso? E aí surge a pergunta, quem fez isso? Quem matou Det Reutemann? É mais ou menos isso. E aí a gente vai tendo a investigação e esse final surpreendente e inevitável. E o que é esse red herring? É o arenque vermelho, a tradução disso. Ao que parece, no passado, na Inglaterra, por exemplo, onde se treinam cães de caça, para que o cão de caça consiga seguir mesmo a presa dele, a raposa, sei lá o que eles estão caçando, a perdiz, eles precisam ser treinados para farejar aquele bichinho específico. E para fazer isso, para que outros cheiros não atraiam os cachorros, eles usam o arenque, um peixe bem de cheiro bem intenso. Eu ia falar bem cheiroso, não é que ele é cheiroso, ele tem um cheiro intenso, que mascara os demais cheiros e treina o cachorro a perceber, dentre aquele monte de cheiros fortes, o cheirinho da raposa. Então isso é parte do treinamento dos cães. Diz a lenda, se é verdade mesmo, mas a técnica do red herring existe mesmo, que é você plantar arenques fedidos no meio da história, não, pistas falsas, que fazem com que o leitor acabe pensando que o assassino é uma determinada pessoa, ou outra. Você vai apresentando possíveis assassinos ou criminosos, se não foi um assassinato, foi um roubo. Você vai apresentando uma gama de possíveis assassinos ou bandidos, ou o que seja, e o leitor fica se perguntando se é aquele, se é aquele outro. Aí ele monta a hipótese dele, geralmente em cima de um que não é, porque você colocou isso dessa forma. Você é escritor, você, Sir Arthur Conan Doyle, coloca para o Watson essas questões. Aí o Watson vai montando como narrador as pistas, muitas delas falsas. Mas veja, tem que ser um final surpreendente e inevitável. Essas pistas no final têm que ter uma conexão com o crime. E elas têm que fazer um sentido. Aí você olha com outros olhos ao final e fala, puxa, como eu não percebi isso? Então são duas técnicas, o whodunit e o red herring, usadas nesse enredo para levar o leitor à melhor experiência possível de nocaute,
ao final, quando aí o Sherlock Holmes, ele toma a palavra, ele explica todo aquele conjunto de pistas e mostra que não era nenhum daqueles que você imaginava, e sim uma outra pessoa. É isso. Essa é a ideia. Mas olha, não foi o Sir Arthur Conan Doyle que criou essa receita. Nem mesmo a Agatha Christie, que usou bastante do Red Herring, então, e também do whodunit. Ela adorava essa receita. Quem criou essa receita foi Edgar Allan Poe. E o conto que eu adoro, Os Assassinatos da Rua Morgue, usa exatamente essa estrutura e ela acabou sendo um modelo para as histórias de investigação policiais, de crime e tudo mais. Olha que interessante. Então a Cartola lançou essa sinopse delimitando onde ela quer que o conto se situe. É no Brasil, na República Velha, onde temos o Sherlock Holmes aqui com o Dr. Watson para narrar toda a situação e a gente vai ter um conto acontecendo aí, todas essas receitas, e a gente vai descobrir algo inesperado, mas inevitável. Estava escrito ali, você que não percebeu. Olha o desafio. Desafio este que eu aceitei. Eu tô aqui falando tanto porque eu vou escrever, sim, um conto e mandar. É um concurso, então imagino que eles recebam muitos contos, eu não faço ideia da quantidade, mas eles vão selecionar, se não me engano, 30 contos que vão compor o livro, onde todos têm esse mesmo tema em comum, essa mesma sinopse que reúne todos esses ingredientes. Eu tô super empolgada. Olha aqui, ó, já comecei a consultar os mestres, mas principalmente esse mestre, Sir Arthur Conan Doyle, As Aventuras de Sherlock Holmes, para eu entender o jeitão que ele construía todo esse cenário policial com o narrador, Dr. Watson, e o nosso querido Sherlock Holmes fantástico matando a charada. É isso, gente. Cenas do próximo capítulo, então. E a gente se vê no próximo vídeo.